Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza o governo federal a divulgar propaganda em comemoração ao bicentenário da independência, mas com restrições. O material não poderá fazer menção ao governo e nem conter texto com viés eleitoral. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, convida presidentes da Câmara e do Senado, além do ministro da Saúde, para audiência pública sobre o rol taxativo da ANS. Em sessão virtual, ministros do Supremo começam a julgar a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb. E ainda, o projeto do Judiciário de Minas Gerais que tem levado cidadania a comunidades indígenas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu parcialmente a autorização para a campanha de divulgação do bicentenário da independência do governo federal, por se tratar de publicidade institucional. O pedido foi feito pelo Ministério das Comunicações. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes permitiu apenas a identificação dos ministérios do Turismo, da Defesa e das Relações Exteriores, órgãos responsáveis pela campanha. Ele determinou ainda que deve ser retirado do material publicitário o texto, mesmo que abreviado, que faz menção ao governo, além da reprodução de um trecho que excede a informação sobre o bicentenário da independência, que, segundo o ministro, poderia ter um viés político. O Supremo convidou os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro da Saúde para uma audiência pública sobre o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura de planos. A audiência vai servir de base para o julgamento das ações que tratam do assunto no Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator das 5 ações que discutem a cobertura dos planos e a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos não são obrigados a cobrir procedimentos fora da lista da ANS, como exames, cirurgias, medicamentos e terapias. A audiência pública vai servir de base para o julgamento das ações que contestam essa decisão aqui no Supremo. Segundo o ministro Barroso, o assunto extrapola os limites jurídicos e exige conhecimento de profissionais de várias áreas, que podem participar da audiência de forma voluntária. Agora, o relator convidou para o debate o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro da pasta, José Gomes Temporão. O encontro vai ser presencial e virtual nos dias 26 e 27 de setembro. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, enviou direto ao plenário da Corte a ação que discute as mudanças nas regras de empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais. Ele ainda definiu prazo de 10 dias para a Presidência da República e o Congresso Nacional prestar informações sobre o assunto. O ministro Nunes Marques vai levar o caso para ser julgado diretamente pelo plenário da Corte, em razão da relevância social do tema. Nunes Marques é relator da ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista. A legenda não concorda com parte da lei que entrou em vigor este mês e altera as condições do empréstimo consignado. Segundo o partido, o desconto do empréstimo direto na fonte de pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, ou que fazem parte dos programas federais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, violam a ordem econômica, a proteção constitucional do consumidor e a dignidade da pessoa humana. O PDT questiona o aumento de 35% para 45% do limite da renda de empregados seletistas ou de aposentados, que pode ser comprometida com empréstimos consignados, e afirma que isso pode provocar hiperendividamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, com consequências econômicas como inadimplência e elevação da taxa de juros. O ministro Nunes Marques também determinou que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestem em 5 dias sobre essas novas regras.
A ação que questiona a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb está em julgamento no plenário virtual do STF. O prazo para encerrar a discussão é dia 2 de setembro. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é a principal fonte de recursos da educação básica brasileira. Ele é abastecido com parte do que é arrecadado com impostos pelos estados e municípios. A União também contribui com uma parcela. Após a soma dessas contribuições, o dinheiro é repartido para manter as escolas públicas em todos os lugares do país. O Partido Solidariedade entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação pelos estados, Distrito Federal e municípios dos recursos do Fundeb, que receberem complementação da União. Alega que as normas que regulamentam o fundo conferem aos tribunais ou conselhos de contas federais, estaduais ou municipais a competência para controlar o uso do dinheiro do Fundeb sem discriminar com precisão os limites das atribuições de cada um desses órgãos de controle externo. Essa imprecisão legal afirma que pode levar às múltiplas interpretações. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator da ação direta de inconstitucionalidade. Ele não aceitou os argumentos do partido e julgou a ação improcedente com base na jurisprudência do STF. No voto, o relator ressaltou que, na esteira do preconizado pelo Tribunal de Contas da União, que há competência fiscalizatória concorrente entre os entes, os estados e a União, cabendo ao TCU sindicar a aplicação dos recursos do Fundeb quando houver a presença de recursos federais consubstanciadas na complementação da União. O prazo para encerrar o julgamento desse processo é dia 2 de setembro. A seguir, no Paraná, especialistas em inteligência artificial discutem segurança e agilidade na tramitação de processos judiciais. Voltamos já. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um desembargador não pode ficar impedido de atuar apenas por ter sido vencido em julgamento anterior do mesmo caso. A quinta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou um desembargador impedido de atuar como revisor em apelação criminal, pelo fato de ter sido vencido na condição de relator originário no julgamento de um habeas corpus anterior relacionado ao mesmo caso. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, quando o relator fica vencido, a relatoria é transferida para o autor do primeiro voto vencedor, o qual fica prevento para recursos ou incidentes relacionados que venham a ser distribuídos. No entanto, no caso em discussão, a Corte Estadual entendeu que o relator originário nem poderia participar de julgamentos posteriores, seja como revisor ou como vogal. No STJ, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca comentou que a regra interna do TJ paranaense é semelhante à do STJ nesse ponto. Sendo vencido o relator, a prevenção deve recair sobre o magistrado designado para lavrar o acórdão, ou seja, aquele que proferiu o primeiro voto divergente. O ministro explicou que, por determinação regimental, o magistrado unicamente deixa de ser relator do acórdão em que seu voto restou vencido e passa a não mais ser relator de futuros recursos ou ações distribuídos por prevenção. Para o ministro, no entanto, não seria adequado afastar o julgador, que possui sua competência legalmente estabelecida do julgamento e dos demais atos decorrentes do processo apenas por ter apresentado voto vencido anteriormente.
O Ministério Público Federal firmou acordo com um grupo de empresas do Amapá que responde por danos provocados pela atividade de mineração. O acordo beneficia comunidades de 3 municípios do estado. A Justiça condenou as empresas do grupo Anglo Ferros Brasil Participações e Anglo American Investimentos ao pagamento de R$500 mil em multa a título de danos morais coletivos pela destruição de sítios arqueológicos provocada pela atividade de mineração no Amapá. No acordo firmado entre o MPF e o grupo, ficou acertado que as empresas vão investir mais de R$9 milhões em cestas básicas e medidas socioambientais. Os recursos serão aplicados nas cidades de Santana da Serra, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. Mesmo com a assinatura do acordo, o grupo não está dispensado do pagamento da multa estabelecida na decisão judicial. Especialistas em inteligência artificial e tecnologia blockchain discutem em Curitiba a segurança e agilidade na tramitação dos processos judiciais. Eles participam de um congresso ibero-americano sobre o assunto no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Nesse congresso de Direito, Inteligência Artificial e Blockchain no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, a discussão gira em torno da segurança. O blockchain, que é um sistema usado em controle monetário, pode aumentar a segurança no registro de dados, pois é uma tecnologia virtualmente à prova de adulteração. Já a inteligência artificial pode concluir em segundos um trabalho judicial que demoraria semanas. Porém, se for aplicada indiscriminadamente, diminui a segurança das decisões. O meio-termo, de acordo com os congressistas, seria continuar desenvolvendo a inteligência artificial no judiciário, mas, em paralelo, desenvolver a auditoria pública dos algoritmos. Eu penso que essa deve ser a preocupação do serviço público como um todo. O serviço público vai avançar na utilização dos algoritmos e da inteligência artificial, mas aquelas questões que foram levantadas, que primeiro é a transparência na produção desse algoritmo e o conhecimento público de que tipo de algoritmo se conhece. Por exemplo, aqui no tribunal a gente tem uma inteligência artificial que faz a marcação e remarcação de datas de audiência, coisas que nós ganhamos tempo. Esse algoritmo, por exemplo, deve ser público e deve ser demonstrado para a população e para que os usuários como é que ele funciona, sob pena, por exemplo, de sermos acusados de que esse algoritmo pode estar favorecendo ou desfavorecendo partes. Os especialistas aqui no Congresso compararam a inteligência artificial a um exame médico. Uma tomografia, por exemplo, pode chegar com precisão ao diagnóstico de um tumor. Porém, é necessário que o médico valide o diagnóstico e o contextualize na realidade do paciente. Da mesma maneira, a inteligência artificial pode chegar sozinha à redação de uma sentença. Porém, só a inteligência humana pode dizer se aquela sentença de fato se aplica no caso concreto. Há quem diga que ela traga mais certeza jurídica, né? Porque o algoritmo decide sempre com lógica, uma lógica pré-definida, então o resultado também passa a ser mais previsível, né? Há uma previsibilidade do resultado. Por um outro lado, a falta de auditoria dos algoritmos, o desconhecimento do algoritmo poderia trazer uma desconfiança. Esse tema é muito delicado, porque a inteligência artificial nós ainda não a compreendemos no ponto de vista tecnológico e qual é a capacidade e até onde pode se desenvolver. O pressuposto inicial da inteligência artificial é de que ela tem capacidade de aprendizagem. Isso nem sempre é verdadeiro, em função do conteúdo de programação e algumas limitações que esses conteúdos de programação hoje oferecem. Entretanto, nós devemos rumar para uma inteligência artificial completamente autônoma. A partir dessa premissa, justifica-se algum nível de regulação. Eu só tenho a ressalva de que é preciso um debate mais amplo a respeito do tema do que simplesmente iniciar um projeto de lei, como é o caso, né, sem audiências públicas, sem um debate com vários setores da sociedade, porque o impacto dessa regulação é um impacto muito grande. Projeto do Judiciário Mineiro leva cidadania à comunidade indígena. Assunto para o próximo bloco. Até já.
Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Jovens que cumprem medidas socioeducativas no Complexo Pomeri, em Cuiabá, participam de oficinas de aprendizagem para a qualificação profissional. A iniciativa é do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso. Uma atividade diferente que trabalha a autoestima e o empreendedorismo. Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Pomeri, em Cuiabá, são capacitados com oficinas de aprendizagem, dinâmicas que ajudam a resgatar valores e servem de estímulos. Eles chegam aqui com a autoestima muito embaixo, né? Porque o que eles veem lá fora, o mundo que eles veem, né? Jogam eles lá embaixo, né? E aqui a gente tenta resgatar eles, né? Mostrar para eles que eles são capazes. Então essa palestra ela vem de suma importância para nos auxiliar nessa situação, para que eles melhorem, né? Para que eles consigam entender que eles são capazes de mudar a sua vida, né? Mudar a sua situação. Lá dentro, os adolescentes estão aprendendo a criar uma marca, precificar produtos e comercializar mercadorias. Tudo relacionado ao ato de empreender, para que assim eles possam, em liberdade, criar um novo futuro. A proposta para hoje é que a gente sensibilize esses jovens que aqui estão, para que acreditem no potencial que eles já têm e que desenvolvam habilidades para que eles possam empreender a hora que sair daqui, que eles se preparem para o mercado de uma maneira mais geral, para que eles sejam totalmente reinseridos na sociedade. Para esse adolescente, uma oportunidade de colocar em prática um sonho. Sempre quis trabalhar, abrir uma oficina de moto, abrir uma barbearia, cortar o cabelo. As atividades são promovidas pelo Poder Judiciário por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF. O GMF tem trabalhado fortemente na questão do trabalho e na questão da educação. São dois pilares essenciais para a recuperação, para a ressocialização desses meninos. Um projeto especial leva cidadania e democracia ao povo Machacali. O Tribunal de Justiça Mineiro foi às aldeias para conhecer os problemas da comunidade. Um longo caminho a ser percorrido, mas que pode ser feito assim, com leveza. É no que aposta um projeto do Judiciário realizado em duas comunidades Machacali, Água Boa, em Santa Helena de Minas, e Pradinho, em Bertópolis, cidades do Vale do Mucuri, no Nordeste Mineiro. Cada comunidade tem dezenas de aldeias. Estivemos em uma delas, em Água Boa. Aqui os Machacali vivem uma vida simples. Enquanto as crianças brincam, a panela de comida já está pronta para ir ao fogo. Esta é a aldeia Luizinha, nome branco da líder local. Na língua Machacali, ela se chama... Na língua é só do. Só do? Português é Luizinha Machacali. Eu gosto dos dois. Para o projeto do Judiciário chegar até aqui, a ciência foi necessária. Para percorrer esse caminho, primeiro era preciso entender como se dava o acesso dos Machacali ao Judiciário Mineiro. Para isso, era preciso se aproximar dos indígenas sem perder a caminhada. Para achar a direção correta, buscou-se diálogo com antropólogos e pesquisadores de direitos de minoria, para poder começar a traçar a estratégia de aproximação. Daí se chegou à chamada escutativa, que é simplesmente ouvir as demandas, os anseios e as dores dos Machacali sem fazer qualquer tipo de imposição. Assim foi possível conquistar a confiança dos indígenas.
Quem idealizou este projeto foi o juiz da comarca de Águas Formosas, cidade vizinha às aldeias, Matheus Miranda. Eles têm uma resistência natural porque, historicamente, eles sabem que uma aproximação do não indígena, muitas vezes, ela tem um interesse escuso e que gera, muitas vezes, efeitos nefastos na aldeia. Então, no início, a gente precisou muito do apoio da FUNAI, nós precisamos muito dos antropólogos, um cuidado com a língua é muito importante. Nós tivemos essa aproximação gradual. E um esforço interinstitucional, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Justiça, na pessoa aqui do Dr. Matheus, que tem sido um entusiasta dessa ideia de aproximação e de trazer cidadania aqui para a terra indígena Machacali. O projeto vem realizando ações há 2 anos e meio. A última foi nos dias 20 e 21 deste mês de agosto. Em Água Boa, os Machacali agradeceram assim. Nos 2 dias de ações na região, foram realizadas mais de 50 audiências de união estável entre casais indígenas. O objetivo é garantir direitos como, por exemplo, pensão em caso de morte. E outra solução trazida foi esta, o treinamento eleitoral. Os Machacali aprenderam a usar a urna eletrônica. Nós estamos achando bom a justiça ajudar a gente. Eu aprendi, agora eu vou votar agora. Com apoio do TJMG, o projeto ganha força. O Machacali é uma das etnias indígenas que mais preserva a tradição. Tanto é que poucos falam o português. Eu não imaginava que haveria aldeias tão complexas, tão ricas do ponto de vista antropológico e cultural em Minas Gerais. Geralmente nós imaginamos que isso está no norte do Brasil, que os indígenas de Minas Gerais já falam português, mas não. Aqui há uma cultura ainda muito preservada da interferência da cultura nossa, não indígena. Então me surpreendeu esse aspecto. O longo caminho da aproximação está sendo percorrido, e o melhor, na direção certa. Está chegando a hora da segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É neste fim de semana. Nós preparamos uma série de dicas para quem vai enfrentar as questões discursivas da OAB. Agora você acompanha o 5º e último episódio. Olá, a segunda fase da OAB já está logo ali. E hoje, para a nossa última conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre dicas para o dia da prova. Claro, cada um tem uma estratégia própria, mas eu vou te contar o que funcionou para mim. Assim que eu recebi o caderno, eu fui direto para o enunciado da peça para identificar qual peça eu teria que fazer. Lembra até hoje, era uma reclamação. Você lembra, né? Se identificar a peça errada, você zera a prova e reprova no exame. Então, muito cuidado nessa hora. Depois de identificar a peça, já estava mais tranquilo. Dei uma olhada rápida nas questões para saber o que me esperava depois. E voltei para a peça. Fiz um esqueleto do que eu pretendia desenvolver na folha de rascunhos, com a autoridade a que eu devia endereçar a peça, com os dispositivos legais que eu achava pertinentes, com os fatos que eu achava mais interessantes que constassem e, claro, com o pedido no final e todos os pedidos, viu? Tanto os pedidos materiais quanto os pedidos formais. Mas sem desenvolver tudo, você vai desenvolver na folha de respostas. Assim que tiver com o esqueleto pronto, fui lá, respondi toda a peça na folha de respostas e aí sim voltei para as questões. Fiz a mesma coisa, um rascunho de cada questão na folha de rascunhos e ao final de responder as 4, fui para a folha de respostas e lá sim eu desenvolvi cada pergunta. Além disso, fica tranquilo, né? A prova está chegando, você não é a primeira pessoa que está passando por isso, você não é a última pessoa que vai passar por isso. Todo advogado que você conhece passou por esse exame e já está para trás. Não tem motivo para nervosismo, não tem motivo para preocupação, só tem motivo para comemoração no fim do dia de domingo. Eu te desejo uma excelente prova e espero que essas dicas tenham sido úteis para você. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o professor de Direito Paulo Renard. A gente se surpreende com quem acompanha as notícias por meio da TV Justiça, com quem acompanha as matérias, e muitas pessoas, né, acabam se informando e buscando estar atentas aos muitos conteúdos que a TV Justiça oferece. E é sempre um prazer poder participar e eu quero deixar aqui também meus parabéns, minhas congratulações por essa comemoração muito importante.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.